Bom dia, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Alan Christian e vou falar um pouquinho sobre a socioterapia, que é uma atividade que nós estamos iniciando aqui na Casa dos Conselhos. E vou falar um pouquinho sobre o que é essa socioterapia, os objetivos dela. Nós estamos aqui com alguns participantes, né? E vou falar um pouquinho para a gente mensurar os objetivos desta socioterapia e para que cada um de vocês avaliem, né, a necessidade ou não, se é interessante ou não. Nós vamos falar um pouquinho sobre esta socioterapia. Bom, a minha função nessa socioterapia, ela é uma função mediadora, tá? Eu tenho formação em gestão social e um dos principais trabalhos que eu desenvolvo é um trabalho voltado numa perspectiva de gestão social. Quem quiser depois pode entrar no meu LinkedIn, conhecer um pouco lá do meu trabalho, de minhas atividades, tem alguns vídeos lá, outros vídeos, tá? Mas a minha função nesta socioterapia é de atuar como mediador. A socioterapia, de modo bem resumido, nós podemos dizer que é um espaço de dialogicidade, que antes disso é um espaço de socialização de informações, mas as informações, quando são socializadas, elas terão necessidade de atuar num contexto de dialogicidade, porque quando a gente expõe uma informação, essa informação ela tem um impacto no ouvinte, ela tem um impacto no interlocutor, né? Então, naturalmente, essas informações muitas vezes serão socializadas numa conotação, num contexto de dialogicidade. E dialogicidade é o principal pressuposto da socioterapia. Porque esta dialogicidade é aquilo que vai permitir a permanência constante e talvez poderíamos dizer até mesmo infinita de um diálogo, né? Porque dialogicidade, embora muitas vezes alguns poderiam supor tratar-se de meramente um diálogo, não é exatamente isso que as academias científicas têm nos mostrado, né? Vários teóricos têm falado muito sobre a dialogicidade ser algo bastante complexo e que comumente é muito pouco compreendido, porque é confundido com conversa. E dialogicidade não é conversa, né? O objetivo da socioterapia não é uma conversa deliberada, aleatória, sem perspectiva e sem objetivos, sem um delinear. E dialogicidade traz este pressuposto de permanência, e permanência logo vai demandar toda esta conjuntura, ou seja, objetivo, perspectiva, democracia das informações que são colocadas, né? Uma das coisas que nós fazemos na socioterapia antes de iniciar é que democraticamente seja definido um tema, né? Que a pessoa coloque um tema e a partir desse tema nós vamos socializando informações em torno deste tema. Muitas vezes esta socialização de informações são informações meramente expositivas, né? Porque um dos objetivos da socioterapia é trabalhar com o reconhecimento da informação, ou seja, é apenas ser mesmo informado, né? Mas como também faz parte desta conjuntura promover o fortalecimento institucional, né? Este é o primeiro passo da socioterapia. Talvez poderíamos dizer a primeira perspectiva dela, né? Como a socioterapia ela traz esta prerrogativa de uma ação reflexiva educativa. Ao mesmo tempo nós pensamos qual é o objetivo desta reflexão e educação quando a gente fala numa socioterapia num contexto organizado. É promover o fortalecimento institucional. E se nós pensarmos em instituição, qual seria a primeira instituição importante e interessante para um ser humano? A primeira instituição, né, presumo eu, pois assim é para mim, é a família. É a partir da família que a gente vai encontrar condições para realizar todas as demais coisas que nos serão demandadas em nossa vida social.
Então, promover o fortalecimento institucional, primeiramente, é promover o fortalecimento da instituição família, né? E da instituição bairro, da instituição a qual eu formalmente sou empregado ou presto serviço, né, trabalho, enfim, promover o fortalecimento institucional. Então, um dos objetivos da socioterapia é trabalhar nesta perspectiva de promoção, de fortalecimento institucional. E nós vamos observar que este fortalecimento institucional é o que vai subsidiar a permanência dialógica. Porque para a gente manter essa dialogicidade, que eu disse que não é conversa, né, nós vamos estar trabalhando neste fortalecimento institucional. Bom, já falei algumas coisas da socioterapia, mas de modo mais pontual e específico eu vou comentando dela. Então, a socioterapia, também chamada de terapia social, né, ela traz este adjunto do termo terapia. Não é uma terapia, tá? No sentido psicológico do termo, tá? Não é uma terapia no sentido numa política pública de saúde ou coisa nesse sentido, tá? Terapia porque nós vamos observar que porque é uma terapia social, né? É um processo terapêutico social, no sentido de promoção de bem-estar apenas, né? Um dos objetivos da socioterapia é gerar, né, este bem-estar, promover esse bem-estar que nós chamamos bem-estar antropopsicossocial, né, porque vai fazer com que nós nos sintamos cada vez mais num quadro de bem-estar, que é um dos objetivos, né, de modo geral, um dos objetivos da socioterapia. Então, ela também é chamada de terapia social e ela é uma técnica de prerrogativa interdisciplinar. Então, por que é importante frisar isto como uma técnica de prerrogativa interdisciplinar? Que observe que eu já falei não psicologia. Então, isso demanda uma noção de psicologia para eu dizer o que não é psicologia. Né? Para eu dizer isso não é psicologia, eu tenho que conhecer psicologia. Né? Pelo menos um pouco de psicologia para dizer, não, isso não é psicologia, não é o que eu estudei de psicologia, né? Então, também não é isso. Então, interdisciplinar, porque nós também faremos um interrelacionamento com disciplinas como sociologia, administração, direito, filosofia, né, física. Na verdade, perpassa por várias disciplinas, porque são as disciplinas científicas que vão concatenando e organizando o pensamento para que a gente vá tratando dos assuntos que nos são inerentes naquele momento. Tá? A atividade da comunicação como espaço de socialização de informações é uma das ações mais demandadas na sociedade, porque embora a gente às vezes se resuma necessidades como a necessidade sobre um processo jurídico, necessidade sobre algum tipo de desafio que a gente precisa transpor, ou alguma necessidade formal que precisamos exercer, fato é que o que a gente está precisando é haver uma comunicação mais ampliada, né? Para que os sujeitos partícipes, os atores sociais, façam aquilo que lhe compete de maneira mais precisa, né? Que, pegando um dito popular que vai elucidar bem, né? Quem se comunica não se estrubica, né? E quanto mais a gente comunica, mais a gente é claro para os atores sociais, mais a gente deixa claro para as pessoas as nossas intenções, né? Os nossos objetivos. E aproveito para falar aqui, né, que uma das prerrogativas da socioterapia dentro de uma perspectiva de gestão social, de terapia social, então aqui a gente não dá para a gente falar em exclusividade de interesse individual, porque a socioterapia é social, né? E também não é grupoterapia, né? Também não é só interesse exclusivo do grupo, é interesse social, porque aqui nós partimos da premissa, né,
que na verdade é um pressuposto do ser humano, somos seres sociais, né? Todo homem é um ser social, ele tem sua vida individual, mas uma vez inserido na sociedade, ele precisa de uma sociedade harmônica para que ele, individualidade, possa obter e percorrer nessa sociedade de modo harmônico também. Então uma das prerrogativas da socioterapia é a transparência, né? E transparência não precisa dizer que é pleno, né? Algo pleno, porque transparência tem de fato de ser pleno, né? É claro que muitas vezes haveria particularidades de sujeitos participantes da socioterapia que por necessidades particulares eventualmente não irão querer se pronunciar ou publicizar determinada coisa, mas enquanto individualidade, enquanto intimidade, né? Mas não como essência da socioterapia, porque em essência a socioterapia definitivamente trabalha numa perspectiva de atendimento dos interesses sociais, o que alguns teóricos chamarão de interesse bem compreendido, né? O que é interesse bem compreendido? Interesse bem compreendido é quando eu entendo, compreendo que interesse é algo que precisa prescindir de toda a sociedade. Interesse bem compreendido é quando eu compreendo que eu só posso atender o meu interesse se antes disso eu atender o interesse da sociedade. Eu sei que às vezes pode parentar incomum, mas filosoficamente, se a gente enveredar por esta análise, não é possível que o indivíduo, por exemplo, tenha seus direitos resguardados se antes a própria sociedade não tiver os seus direitos resguardados. Porque ele é um ser inserido nessa sociedade, que se ela for cerceada de algum direito, consequentemente ele também já estará cerceado, né? Então haverá necessidade de que partamos do pressuposto, né, de que interesse bem compreendido é aquele interesse que contempla o interesse da coletividade, o interesse da sociedade. Falando um pouquinho, né, a socioterapia ela é um instrumento político-andragógico, né? Por que nós utilizamos este termo político-andragógico? Político porque, partindo de uma premissa, todo homem é um ser político, né? Ele vive numa politicidade, ele vive numa prerrogativa de ser que possui valores e que, vivente e convivente numa sociedade, estará em relação com os sujeitos que também possuem valores, e valores diferentes dos seus, né? Implicando então, né, o termo aqui político, nós pegamos uma etimologia que nos volta a uma noção de poliética, né? Política também tem em sua etimologia, embora alguns teóricos falem que política tem a ver com polis é cidade, tem a ver com gerenciamento da cidade, mas se a gente aprofundar nessa etimologia, né, gerenciar cidades implica gerenciar interesses de pessoas com valores distintos, né? Então política também tem em sua etimologia uma definição de poliética, e poliética não é polimoral, tá? É poliprincípio, né? Porque a ética é um princípio, não é uma regra, embora muitas vezes confunde-se essas coisas. Então, que instrumento político neste contexto de politicidade, neste contexto de poliética, ou de maneira bem simples, partindo do pressuposto que valores são diferentes. Então, se nós vamos falar num processo reflexivo educativo entre adultos, e aí a andragogia, nós precisamos considerar que há valores distintos. Então, por isso o instrumento político andragógico, para que neste objetivo de promover uma reflexão e uma educação, seja aquilo que também vai nos levar a uma atinência que há valores distintos. Logo, eu não posso colocar o meu valor como determinante para todos os demais, que é algo que muitas vezes nós acabamos incorrendo, supondo que o nosso valor é o soberano. Em outras palavras, nos colocando como donos da verdade, né? Donos de valores verdadeiros.
sociedade dinâmica, numa multiculturalidade ampliadíssima, a partir, né, desta premissa, vai nos gerar empecilhos para estar no processo de dialogicidade. Porque para estar no processo de dialogicidade, uma das considerações das quais eu terei de abarcar é que os sujeitos possuem valores distintos, né? E dialogicidade também tem traz uma noção de que nós não estamos em debate. Dialogicidade não é debate, não é tentar convencer, persuadir os outros de minha opinião, de meus achismos. É simplesmente socializar informações, as quais nesse processo de interatividade, de socialização, nós absorvamos aquilo que nós entendemos como necessários, importantes, né? Importantes no sentido de ser introjetado, interiorizado, importado para o meu ser, para o meu viver, né? E aquilo que eventualmente eu entendo que não me é necessário de ser importado, simplesmente, né, fica no ar, fica morto no ar, né? Vai ser levado ao vento, né? E é a partir daí que a gente vai conseguir discorrer no processo de dialogicidade, quando partimos do pressuposto que dialogicidade não é conversa, não é debate, não é persuasão, né? não é impositividade de ideias, é simplesmente socialização de informações. Então, falando pontualmente dos objetivos desta socioterapia, eu já mencionei, promover o fortalecimento institucional, né? Que eu falei a partir da família, instituição, comunidade, né? Instituição, bairro, trabalho, né? Instituição a qual eu trabalho, né? Empresa, enfim, a organização que eu trabalho, enfim, a instituição social como um todo. E aqui eu quero fazer um adendo muito importante que nós trabalharemos com esta premissa, tá? A maior instituição, embora nós somos seres sociais e fazemos parte de uma sociedade universal, né? Mas em termos políticos andragógicos, nós iremos contemplar uma instituição máxima, cidade, tá? Por quê? Porque cidade é o ambiente físico, tá? Eu sou um ser universal, sou um membro, um ser da sociedade universal, mas eu não vou para Marte passar férias, né? E nem de vez em quando nem trabalho em Marte. Então, onde nós nos locomovemos cotidianamente, via de regra, dentro de um município, dentro de uma cidade, onde a gente estuda, onde a gente trabalha, onde a gente tem um hospital, enfim, né? Então a gente vai trabalhar numa perspectiva de que socioterapia vai ter uma ênfase, né, na instituição cidade, tá? Que eu também chamei de município, mas desvinculando de município administrativo, tá? Mas município cidade. Muitas vezes a gente fala município, entende-se por instância jurídica municipal, e não estou dizendo isso, né? Estou dizendo município como cidade, numa circunscrição geográfica mesmo, tá? Por isso que, inclusive, esta reunião de socioterapia, nós estamos aqui na Casa dos Conselhos, na Rua dos Metalúrgicos, 77, Centro, né? Na cidade de Cruzeiro, que é um conselho, uma casa de conselhos municipais, né? Que, embora abrigue, acolha conselhos municipais, instâncias jurídicas formais, né? Mas também, ao mesmo tempo, entendendo que nós estamos no estado municipal. Então, um barulho tudo bem, faz parte do ambiente democrático, né? Mas tudo bem. Embora nós estejamos aqui na Casa dos Conselhos, né, que eu mencionei, isso é uma instituição formal, mas se nós pensarmos em termos de instituição democrática, a Casa dos Conselhos é a máxima democracia de um município. Que a primeira prerrogativa que uma Casa de Conselho traz é que, trazendo este contexto jurídico, a gente também traz o contexto de Estado laico. E quando eu falo Estado laico, eu não estou fazendo um apontamento específico à religiosidade.
mas assim a qualquer tipo de ideologia, né? Que é o que eu falei sobre nós nos atentarmos pelos valores distintos, né? E porque quando a gente tem um Estado laico, o objetivo de se consolidar um Estado laico não é dizer para as pessoas que elas não podem ter religião. É dizer para as pessoas que cada um deve ter a liberdade de pensar como quiser, né? O Estado laico é dar às pessoas a liberdade, democraticamente, delas adotarem a ideologia que quiserem para as suas vidas, né? Então, um dos motivos que nós escolhemos a Casa dos Conselhos, o grupo, o movimento que escolheu, né, que eu sou só parte deste grupo, né, sou apenas o mediador, como eu disse aqui no início, né, apenas membro que vem auxiliar neste movimento. O intuito do grupo de realizar estas reuniões, escolhendo este espaço em específico, é para que fosse um local que fosse possível de abrigar todas as pessoas, pessoas com religiões, pessoas sem religiões, pessoas com ideologias, pessoas sem ideologias, né? Então, promover o fortalecimento institucional, voltando aqui, principalmente essa instituição cidade, tá? Um dos objetivos da socioterapia, que é uma ação reflexiva e educativa, ela é emanada de um projeto ético sociopolítico, ou seja, existe uma ciência embasadora aqui, né? Aqui eu disse que tenho formação em gestão social, né? Também sou bacharel em serviço social, 99,99, né? Bacharel, mas concluí meu bacharelado agora em 2018, né? Finalizando algumas coisas formais apenas, mas já está concluído meu bacharelado em serviço social. Então, eu estou dizendo que é emanada de um projeto ético sociopolítico, ou seja, traz um contexto, né, de algo que está inserido numa sociedade democrática, né? Em outras palavras, eu trago aqui comigo também os princípios de um código de ética, né, para fazer esta mediação a qual nós, né, aqui nos encontramos. A socioterapia ela tem um conteúdo político-andragógico, como eu falei, ela parte dessa politicidade. Quando a gente fala em ter uma ação reflexiva educativa, vai prescindir uma didática, e essa didática não pode ser pedagogia, porque nós não estamos falando de crianças, estamos falando de adultos. Então, andragogia é entre aspas, uma pedagogia de adultos, né? É uma didática entre adultos. Então, por isso, um conteúdo político andragógico. Ela é centrada numa esfera informativa e reflexiva, né? Nosso objetivo aqui é informar, promover, né? Nosso objetivo máximo, o eixo fundante da socioterapia é informar e promover uma reflexão e educação e ponto final, né? Não é incitar, não é instigar, não é persuadir, não é agitar, é apenas informar para que nós geremos a necessária transformação social da qual democraticamente todos nós dissemos que queremos, né? Porque somos naturalmente seres em processo evolutivo. Então, e como discorrerá esta evolução? Nós precisamos de informações, e informações não refletidas simplesmente pode nos ensejar equívocos. Então precisamos da reflexão para que as informações, né, venham se tornar acertadas ações, por isso centrada na esfera informativa e reflexiva educativa. Ela traz prerrogativa de construção do sujeito coletivo, para que eu mencionei sobre o interesse bem compreendido, tratar-se de um interesse que contemple a sociedade como um todo, né? Mas em termos diretos, nós precisamos perceber esta construção coletiva, ou seja, eu preciso visualizar, sentir, perceber a participação efetiva, né, em cada uma das ações necessárias dentro de um projeto ético sociopolítico, que os sujeitos irão efetivamente agir, né? Então ela traz essa prerrogativa de construção de sujeito coletivo. Quando nós vamos nos sentindo parte de uma organização, nós vamos desenvolvendo o sentimento de pertença. Eu faço parte de um projeto, né? Eu faço parte de um programa de socioterapia, onde ali eu sinto,
eu sei que ali há um conjunto, né? Como constatado pela professora Linda Hill, da Universidade de Harvard, numa pesquisa que perpassou por uma década, a genialidade coletiva, né? A professora Linda Hill percebeu que as organizações mais bem geridas do planeta tinham como principal característica em comum a socioterapia. Um espaço de dialogicidade onde os sujeitos, né, colocavam sua visão, seus valores e nessa dialogicidade, numa democraticidade, fazem uma gestão de uma organização. Então aqui a nossa organização de socioterapia, né, nós temos como esta construção do sujeito coletivo, esta pertença, ou seja, as pessoas precisam pertencer, embora talvez há pessoas com responsabilidades, né, funções específicas, mas fato é que não tem sujeito que faz determinação para um outro. Há um ambiente onde a democracia precisa ser resguardada, não havendo possibilidades para impositividade, senão a socioterapia deixa de ser uma socioterapia, né, e se torna apenas um elemento onde um indivíduo vai desenvolvendo sua vontade, né, e não é o objetivo da socioterapia, porque é uma terapia social que contempla, acima de tudo, o interesse bem compreendido, né. Ela parte de uma perspectiva andragógica emancipatória, então essa didática, esta ação reflexiva andragógica, ela visa uma emancipação, né? Emancipação porque muitas vezes, muitos de nós nos sentimos reféns de algumas situações. E qual é um dos objetivos da socioterapia? Que deixemos de ser reféns dessas situações, que deixemos de nos sentirmos presos a determinadas coisas. Eu não tenho, aquilo acontece comigo, coitado de mim, eu não tenho o que fazer. Não, você tem como fazer perante tudo. Você tem poder de fazer, né? Agora, então, emancipação, né, neste sentido, do sujeito perceber-se autônomo, capaz e em plenas condições de decidir por si mesmo assuntos inerentes a si mesmo, né? Então tem essa perspectiva também. Uma abordagem interdisciplinar que eu já comentei agora há pouco, que nós utilizaremos elementos da sociologia, filosofia, né, da educação. Uma das áreas das quais eu me interesso muito, né, a área da educação. A minha pós-graduação é em docência em nível superior, por isso também falo bastante desta andragogia, né? O meu interesse por uma pós-graduação em educação em docência em nível superior é, acima de tudo, para buscar uma linguagem entre adultos, que consigamos uma dialogicidade entre adultos, tá? Então, nós teremos uma abordagem interdisciplinar porque utilizaremos de várias disciplinas, né? Educação, psicologia, sociologia, direito, administração, tecnologia da informação, uma coisa que inclusive é uma de minhas formações, eu também utilizarei bastante elementos do que eu trago comigo em minha formação em TI, porque a TI traz-nos muitas respostas, embora nós supomos que não. Muitas vezes a gente olha para a TI e acha que tem a ver com computador, tem a ver com eletrônico, e segundo o meu amigo doutor Francisco Regis de Moraes, que escreveu uma belíssima obra chamada Filosofia da Ciência e da Tecnologia, a qual eu tive o prazer de ler, né? Ciência e tecnologia é algo que, acima de tudo, serve para melhorar a vida do ser humano e tem possibilidade de transformação na vida do ser humano. Então, aqui também trazendo esta TI, né, uma abordagem interdisciplinar também na tecnologia. E vocês começam a perceber um elemento disso, né? Como? Aonde? Né? Essa própria filmagem. Eu utilizando dos recursos da tecnologia, da informação, para gravar um evento, gravar uma ocorrência que vai gerar uma transformação, que vai gerar um impacto, vai gerar uma peculiaridade naquela atividade, né? E isso vai gerar uma discorrência diferente se não tivesse sido gravado, né? Se as coisas não estivessem sendo registradas aqui, teria sido diferente, né?
E como, por exemplo, eu disse que a socioterapia traz uma prerrogativa também de transparência. E se eu disser isso, olha, lá ocorre evento transparente, quem prova? Ninguém. E agora eu digo, traz o evento transparente e eu provo porque está sendo filmado o nosso encontro. E serão todos eles filmados, registrados em áudio, né? Para que a gente efetivamente demonstre a dialogicidade, a seriedade, o objetivo de dialogicidade, a seriedade, né? A transparência de nosso fazer. Também é destinada à integração social, priorizando-a. Então, o objetivo da socioterapia também é gerar esta integração social, porque quando a gente pensa em gestão social, a primeira coisa é as pessoas se integrarem para fazer essa gestão de assuntos do seu próprio interesse, né? Então a gente de certo modo prioriza, porque por mais que não tenha um mediador, ou o mediador não seja blá 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 tão quanto eu, né? Mas o simples fato delas integrarem, naturalmente elas vão atingir e vão aprender sobre seus objetivos e como trilhar para atingir estes objetivos e realizarem a meta a qual estão destinadas. A socioterapia ela permite um autoposicionamento com a realidade e novas perspectivas. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes, tentando resumir a ideia, muitas vezes nós enxergamos um problema que não existe para a gente, né? Estou falando que não existe em si. A gente vê uma coisa como um grande problema e às vezes para nós será uma grande oportunidade. Então um dos objetivos da socioterapia é permitir esse autoposicionamento, porque tudo vai depender de como nós nos posicionamos. Então se nós nos permitirmos um autoposicionamento com a realidade em novas perspectivas, ou seja, eu apenas mudo, transformo minhas perspectivas, logo eu mudo minha realidade, transformo minha realidade. Então, um dos objetivos da socioterapia, né, é gerar essa permissão. Ela potencializa o redescobrir-se, principalmente dos próprios valores. Uma das coisas mais faladas hoje no mundo do trabalho é o autoconhecimento, coisa que a gente achava que era assunto de filosofia para os filósofos, né? É assunto organizacional, inclusive em âmbito privado, porque já percebeu-se que os profissionais do futuro não necessitarão de habilidades técnicas, porque o computador vai fazer 1000 vezes melhor do que qualquer ser humano. E o que vai precisar das pessoas, então, que são as coisas mais importantes do mundo? Habilidade comportamental, habilidade pessoal. E isto são coisas que eu só desenvolvo com o autoconhecimento. Eu preciso, antes de tudo, conhecer-me para me relacionar muito bem com os demais, né? Então, potencializa o redescobrir-se principalmente nos próprios valores, porque nós vamos observar que cada um de nós tem uma riqueza enorme em si. Como diz o amigo Dr. Augusto Cury, né? Cada um é um livro, né? Um conto maravilhoso, cada pessoa traz consigo um mundo maravilhoso. Mas ela muitas vezes não se descobriu, né? Ou se descobriu com este valor não tão maravilhoso quanto de fato é. Então o objetivo é gerar, né, potencializar este redescobrir-se, principalmente dos próprios valores, que ela às vezes é muito mais do que um evento passageiro, muito mais do que uma situação, muito mais do que um problema momentâneo, porque muitas vezes nem é problema momentâneo, é oportunidade vitalícia, né? Enfim. Ela fortalece, a socioterapia fortalece o reconhecimento dos direitos e deveres, tá? E por que nós falamos direitos e deveres? Porque embora comumente nós temos o hábito de utilizar o termo direito, é porque socio-historicamente nós estabelecemos uma sociedade que os direitos são cerceados em boa parte e para muitas pessoas. Então nós trazemos este hábito, né, esta cultura de falar sobre a necessidade do cumprimento dos direitos, né, direitos humanos, por exemplo. Mas aqui, como a gente trabalha num objetivo de esclarecer-se, de aprimorar a nossa consciência
atinência diante das coisas, aqui nós já fazemos uma atinência de que direito só existe se antes houver um dever. Por exemplo, direitos humanos. Antes de tudo, eu tenho o dever de ser humano para ter um direito humano. Quando a gente olha para a Constituição Federal, proclamada em 5 de outubro de 1988, ela vai começar a dizer lá no início, né, que ela traz dever para a sociedade. Artigo 1º, é o princípio da dignidade da pessoa humana, ela precisa ser humana. E quando a gente tem uma Constituição falando assim, resguardar a dignidade da pessoa humana, vai ter que resguardar, ou seja, é um dever resguardar. A gente olha pelo aspecto, é um direito do ser humano, tá? E quem é que vai garantir esse direito? Um outro ser humano. Então é um dever do ser humano resguardar a dignidade da pessoa humana. Então a Constituição Federal é, antes de tudo, uma carta de dever no sentido filosófico, né? Estou falando filosófico porque, já falei aqui, culturalmente a gente vai trabalhar depois em cima de uma especificidade jurídica e aí a gente vai apontar categoricamente o que foi cerceado ou não e por força, né, de lei, por força da força física, né, a gente vai garantir um direito. Mas como aqui nós não estamos num ambiente bruto, né, e sim num espaço de dialogicidade, no espaço de ideias, a gente está falando aqui numa contemplação de direito e dever, para que não nos esqueçamos, né, que direito prescinde de dever. Para eu obter um direito, eu tenho que antes estar em dever, né, e que eu fiz o exemplo aqui simples do direitos humanos, eu preciso ser humano para requerer direitos humanos, mas assim será em todos os outros demais direitos que eu irei requerer. Precisa haver um facto, né, de que precisa haver um dever para que antes eu reivindique um direito. Eu tenho que estar enquadrado numa situação, eu tenho o dever de estar enquadrado no fato, para que a partir daí eu possa reivindicar o direito. E isso é importante porque em termos de vida social é o que nós vamos precisar em termos de disseminação de ideias, em termos de consciência e de noção social, para que o nosso direito individual não seja transgredido. Porque os sujeitos perceberão, né, que também possuem deveres de não transgredirem o meu direito. Então eu resguardo o meu direito uma vez que estou inserido numa sociedade consciente de seus deveres. Por isso que a gente não isola direito de dever. Aliás, um grande jurista do século XIII, Jalal Rumi, falava muito sobre, né, esse direito de dever. Né? Ele tinha muito claro com ele que separar direito de dever é o que iria gerar conflitos. Porque alguém iria se posicionar como sujeito de direito, colocando alguém como sujeito de dever, como se ambos não tivessem as duas coisas, o que não é fato. O fato é que todo ser humano, seja qual for a função que ele se encontre, a posição que ele se encontre, a função que ele tenha, ele é portador de direitos e deveres. E por mais que ele esteja em dado momento tendo um papel de resguardar um direito, ele também terá o papel de verificar o dever daquele que ele resguarda o direito. Né? Aliás, essa é a função, inclusive, precípua de um magistrado. Ele vai analisar ali o que ele tem em mão, né? O que é direito, o que é dever, para ele decidir aquele impasse. Por que existe um impasse na mão de um magistrado? Exatamente porque para os sujeitos não ficaram claros, né, os limites entre seus direitos e seus deveres. Porque se estivessem claros para os sujeitos seus limites e seus deveres, eles não levariam para o juiz decidir. Já teriam, numa dialogicidade, encontrado o denominador comum, o ponto de convergência e uma vida maravilhosa, mais fácil para todos. Né? A socioterapia também ela focaliza nos pontos fortes dos indivíduos, utilizando-os para compensar e equilibrar os pontos fracos do grupo e da instituição, né? Então eu falei dos indivíduos, mas assim, a socioterapia ela vai trabalhar fazendo com que cada sujeito ofereça o seu melhor e esse melhor dele no processo socioterapêutico, ele fortaleça o grupo e compense o ponto fraco deste grupo, né? Seja qual for este ponto fraco. Mas o mais importante é focar nestes pontos fortes, porque estes pontos fortes substituirão e levarão
digamos assim, a suprir, a compensar aquilo que eventualmente os pontos fracos, né, não estejam conseguindo realizar. Bom, eu fiz um resumo da socioterapia, vou deixar disponibilizado no nosso espaço aí um arquivo que contém detalhes completos dessa socioterapia. Eu disse que esta aqui é a nosso encontro inaugural aqui na Casa dos Conselhos, né, onde nós estamos aqui na implantação de um grupo de socioterapia, e este grupo é para todas as pessoas que quiserem participar da cidade de Cruzeiro, tiverem interesse, podem participar, né? Embora cada um obviamente traga suas questões específicas, nós observaremos que dentro de um contexto de gestão social, né, de necessidade de participação social, todos nós temos interesses iguais, né? E último, eu costumo dizer inclusive que em última análise nós temos exatamente os mesmos objetivos, os mesmos interesses, que é sermos felizes. Mas como a gente também vive numa vida formal, né, não estamos absortos, né, num estado de direito, há necessidades sociopolíticas, necessidades jurídicas a serem observadas e consideradas, e a socioterapia vai nos auxiliar. Embora eu estou falando jurídico, mas não estou definindo juridicidade como doutrina de direito, estou definindo como vida formal mesmo, vida formal que vai demandar de mim o acesso à saúde, né? Embora eu disse que não falo em nome da psicologia, né? Mas o objetivo é gerar o bem-estar, né? O princípio da socioterapia é gerar esse bem-estar para o indivíduo. Mas quando que ele vai obter este bem-estar? Quando ele solucionar uma necessidade que ele tem de acesso à saúde, de acesso à educação, uma necessidade de conflito familiar, uma necessidade interrelacional na organização que ele trabalha, né? E cada um vai trazer sua questão dentro deste contexto, né? E aqui a gente vai trabalhar com essas questões, iremos colocando essas questões, embora hoje eu falei mais do que os participantes presentes, mas a intenção é que o meu papel seja apenas mediador mesmo, né? Obviamente eu também irei fazer colocações, adendos, irei socializar informações, expor informações, mas o objetivo principal é eu fazer a mediação dessas informações, porque como profissional também de TI, que eu já disse, né, eu já detenho muitas informações, então meu intuito é simplesmente dirimir, né, estas informações, resguardar para que elas discorram numa perspectiva de dialogicidade, ou seja, contínua, não seja debate, não seja impositividade de opiniões pessoais, né, que seja de fato uma socioterapia, onde nós, quando daqui saímos, nos sintamos melhores do que quando chegamos, e assim nós iremos observar que atingimos os nossos objetivos da socioterapia, que acima de tudo, né, para eu perceber, eu sair melhor do que quando cheguei. Se eu sair melhor do que quando cheguei, se eu sentir-me que fui subsidiado para dirimir as necessidades do meu cotidiano, quando eu saio dessa socioterapia, então o objetivo da socioterapia foi atingido, né? Quando eu senti que encontrei elementos, encontrei alternativas, encontrei eventualmente respostas mesmo, né? Muitas vezes eu simplesmente precisava de uma informação, e eu mencionei a pesquisa de Linda Hill, porque ela, resumidamente, ela vai colocar para nós que quando nós estamos numa socioterapia é quando naturalmente ocorre uma genialidade coletiva, né? O que seria essa genialidade coletiva? É num dito popular que representa um pouquinho dessa ideia de genialidade coletiva, né? Muitas cabeças trabalham melhor que uma, né? Então, quando a gente coloca várias cabeças pensantes para pensarmos, e isso ainda sendo regido numa técnica de prerrogativa interdisciplinar, tendo uma mediação, digamos, competente, né? Que tenha competência para fazer essa mediação, para que os sujeitos não se percam, porque naturalmente o ser humano sendo um sujeito emocional, poderíamos nos perder
nessa dialogicidade. Por isso a dialogicidade é muito complexa e difícil de ser desenvolvida, né? Porque o ser humano ele também porta emoções. Dependendo do que eu falo, eu altero a emoção desse participante. E como que eu altero essa emoção? Vai depender do que eu falo. E de repente eu falo uma coisa que promove ele a uma emoção menos alegre, e com isso ele pode se manifestar, né, utilizando emoções de raiva, de ódio ou de agressividade. Uma das coisas que eu acabei não falando, né, mas a socioterapia a qual eu desenvolvi, ela é aglutinada com uma metodológica chamada comunicação não violenta. Ou seja, nós temos uma técnica de comunicação desenvolvida por um PhD em psicologia, Dr. Marshall Rosenberg, para que trabalhemos com a comunicação. Então não é, por isso que não é a mesma conversa. Em conversa não tem técnica, não tem nada, é só blá blá blá, cada um fala o que pensa. E não é bem assim na socioterapia. Nós temos uma técnica mediadora, nós temos uma metodológica para subsidiar este processo, que aqui eu estou chamando, né, apontando a CNV, a comunicação não violenta, que é uma técnica criada por Marshall e uma técnica utilizada em mais de 65 países, inclusive para dirimir conflitos de guerra entre países. Então é uma técnica de muito sucesso. No Brasil, ela vem sendo utilizada. Aqui no Brasil nós temos institutos da comunicação não violenta, várias pessoas, vários profissionais de psicologia, profissionais de serviço social, vem utilizando esta metodológica para subsidiar suas ações, né? E aqui nós também utilizamos na nossa socioterapia. Então, como eu disse, a socioterapia ela traz toda esta prerrogativa, né? Eu queria apresentar um pouquinho da socioterapia, falei bastante como sempre, né? Mas o objetivo aqui era esclarecer um pouco sobre essa socioterapia, e aqui eu quero esclarecer uma outra coisa que também é importante. Eu brinco sobre eu estar falando muito, mas compreendo eu tratar-se disso a maior necessidade do ser humano em vida social. É exatamente por falar pouco, entre aspas, né, o fala muito e diz pouco, que leva ele a uma série de problemáticas. Porque muitas vezes a gente poderia achar que as pessoas estão falando muito, né, mas na verdade estão dizendo muito pouco. Eu brinco falando que eu falo muito, mas estou dizendo muito pouco. Eu tenho muito mais para dizer. Muito mais. Né? E como eu tenho muito mais para dizer, eu falo bastante e digo muito pouco ainda do que eu teria para dizer. E compreendo eu tratar-se disso a maior necessidade. É exatamente por não haver uma dialogicidade que as pessoas enveredam-se por muitas problemáticas. Enveredam por conflitos, né? Casamentos são desfeitos, convivência com colegas de trabalhos, enfim, uma série de dificuldades que vem gerando para muitas pessoas um mal-estar. Inclusive a Organização Mundial da Saúde detectando um dos maiores males da depressão, exatamente pelo sentimento de mal-estar, né? Pela ausência de sentimento de bem-estar que as pessoas vêm desenvolvendo. E eu estou aqui apontando que esta ausência de sentimento de bem-estar se dá pela dificuldade, pela não dialogicidade, por muita conversa, por muita falação, mas por muito pouco dizer. Então a dialogicidade ela é necessária, porque nós observaremos que é neste processo dialógico, tal qual assim o amigo Paulo Freire elucidara, é dentro dessa dialógica que nós vamos encontrar respostas para todas as necessidades. E como diz ainda, né, reiterando, o amigo Paulo Freire, não há mocinhos e não há bandidos, porque o que vai dizer o amigo Paulo Freire é que há apenas instâncias de consciências distintas, que ele basicamente cataloga em 3 níveis, em uma de suas obras ele cataloga em 3 níveis, né, de consciência, mas que o sujeito perpassa até por mais de uma instância, mas que na verdade fato é que
o ser que se encontra-se numa instância de consciência efetiva da realidade a qual ele está inserido, ele perceberá que ele precisa agir para atender suas necessidades, que não cabe a ele esperar que nada e nem ninguém realize, porque a vida social vai demandar ações da parte dele para que ele atenda seu próprio interesse, né? Então, por isso a dialogicidade é muito importante, porque o indivíduo também só conseguirá externar suas necessidades se ele souber, né, discorrer um processo de dialogicidade, se ele souber dizer, né, que não é falar, se ele souber externar o seu propósito, os seus objetivos, o que ele está disposto, os seus valores, o que ele quer, o que ele está apto, o que ele tem competência a realizar, seja onde ele estiver. Então, quando isso está claro para o próprio sujeito, é quando ele não tem mais dificuldades nos ambientes dos quais ele se encontra, porque ele é convicto diante de si mesmo, é consciente diante de si mesmo do que ele busca, do que ele quer, e deixa isso claro para os sujeitos participantes de sua vida social. E naturalmente terá suas necessidades atendidas, porque eu fiz menção à CNV, não aprofundei, mas a CNV vai nos mostrar que é óbvio que todos têm necessidades e querem que suas necessidades sejam satisfeitas, e todos nós queremos satisfazer essas necessidades, né? Resumidamente, todos nós queremos uma vida harmônica, onde todos tenham suas necessidades satisfeitas. E obviamente, para eu viver numa sociedade dessa, obviamente a necessidade de todos terão que ser atendidas, não só a minha. Quando eu busco o atendimento de uma necessidade individual, olvidando a necessidade social, coletiva, é quando eu começo a deixar de ter a minha também atendida, né? Eu dei um exemplo agora há pouco: se a sociedade estiver sendo cerceada de algum direito, consequentemente eu já tive esse direito individual, né? Eu só posso garantir o direito individual se antes este direito estiver sendo garantido para a sociedade a qual eu estou inserido. Senão não dá para falar de direito individual, né? A gente eventualmente teria uma ilusão de que teríamos esses interesses atendidos, mas aí seria apenas uma ilusão. Então, portanto, não seria o interesse bem compreendido. Bom, então eu vou finalizar, já falei bastante e disse pouco, né? Mas deixo aqui o convite. Nós nos reuniremos aqui na Casa dos Conselhos, né? O grupo reunirá, o grupo de socioterapia reunirá aqui todas as terças-feiras, das 10 horas às 11 horas, salvo feriados, né? Há um grupo virtual, grupo de Facebook, onde os sujeitos, os participantes poderão interagir. Como eu disse, né, repetindo novamente, são atividades transparentes, que trazemos esta prerrogativa, porque partimos de um contexto de gestão social, inclusive um dos objetivos é trabalharmos com a disseminação deste conceito. Então, nós estamos aqui reunidos todas as terças-feiras, toda cidade é convidada, né? Todo município, cidade, está convidado a participar aqui da socioterapia, onde é aberta ao público para todos os adultos, né? Apenas é uma reunião aberta para o público adulto, porque, como eu falei o tempo todo, trabalhamos com esta perspectiva andragógica também, uma didática entre adultos, de sujeitos, né, que buscarão sua emancipação, buscarão sua autonomia, por isso entre adultos. Agradeço a presença e colaboração de todos. Quem tiver alguma dúvida, quiser também apresentar alguma coisa, pode me enviar, pode perguntar. Encontro-me em completa disposição para tudo aquilo possível e permitido pela circunstancialidade, pelo universo. Então, muito obrigado mais uma vez.